Que bênção, né? O que a presença do Espírito Santo pode fazer na nossa vida, né? E nós estamos aqui, mesmo que estejamos no vale dos ossos secos, a presença do Espírito nos traz vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer um pequeno teste aqui com vocês. Vou começar fazendo um pequeno teste. Se prepara aí, viu, Soraya? Pequeno teste aqui. Já tem alguns dias que eu preguei aqui, pelo menos umas 2 ou 3 semanas, né? E quando eu preguei, eu disse assim: olha, hoje é só a introdução. Daqui 1 ou 2 quartas-feiras nós vamos continuar esse assunto. Então escreve aí no chat, deixa eu ver se você lembra. Antes de eu falar aqui, eu vou dar uma recapitulada, é claro, para nós continuarmos no tema de hoje. Mas escreve aí, eu quero ver se você lembra qual foi o nosso tema da última vez que eu preguei aqui. Eu sei que você está com o último na cabeça aí, do pastor Leidivan, né? Na última segunda-feira, que trouxe uma mensagem poderosa para nós aqui. Mas alguém se lembra sobre o que nós pregamos? Porque eu fiz um desafio também no final, viu? Então eu não esqueci, não. Eu já esqueço de um bocado de coisa, mas tem algumas que eu não esqueço. E eu me lembro que eu fiz um desafio e eu já estou vendo você aí correndo nas anotações para poder lembrar. Não tem problema, a gente está aqui para poder lembrar você. Alguém quer arriscar aí? Deixa eu ver aqui. Teve alguém que já escreveu aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Depois que um escreve, aí fica fácil, né? A Lene escreveu jejum e oração. E foi bem isso mesmo. Nós estudamos aqui, eu até disse que não é um assunto que tem sido pregado com frequência, e também a prática do jejum não tem sido também tão frequente como talvez fosse em alguns tempos passados, né? Mas nós vimos aqui que o jejum não é substituto da obediência. O fato de eu estar jejuando, isso não me exime da obediência. Nós vimos também que o jejum tem um propósito muito especial, que é limpar o coração das distrações. Vimos que o jejum, ele nem sempre é de alimentos, pode ser um jejum das distrações, né? O jejum, ele deve ser acompanhado principalmente de uma sondagem profunda do coração e de oração. Então de não é parar de comer somente por parar. Não podemos confundir jejum com regime, que é o que acontece com muita frequência. E nós encerramos o tema, a primeira parte, com a mensagem do livro Parábolas de Jesus, a promessa de que quando em humildade de coração buscamos a orientação divina, os anjos de Deus se aproximam de nós. Então, foi esse assunto que nós estudamos aqui e que eu prometi que estaria continuando, e aqui estamos nós, na sequência desse tema tão importante. E eu fiz o desafio, se você quiser registrar aí também de alguma forma, o meu desafio foi: se você já é uma pessoa que de vez em quando separa um tempo para poder jejuar e orar, para uma purificação do coração, uma conexão mais íntima com Deus, se não é, você vai ter a oportunidade de fazer isso. Então, nós demos ali a oportunidade para quem desejasse compartilhar, aliás, viver essa experiência. A Jússi também colocou ali que lembrava o que nós tínhamos estudado. Então, no desafio que nós fizemos, eu espero que você tenha adotado o desafio, e também vivido essa experiência nesse período. Se ainda não fez, faça daqui para frente. Muito bem, orar e jejuar faz parte, queridos, do desenvolvimento da fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, nós que estamos faz parte da disciplina cristã, de quem quer ter a fé desenvolvida,
aumentada. E a pergunta hoje, para nossa reflexão e por onde nós iremos caminhar, é por que e quando nós devemos jejuar? Por que e quando nós devemos jejuar? Veja só, Ellen White traz aqui uma série de motivos pelos quais nós devemos jejuar e orar. Eu vou apresentar aqui rapidamente alguns desses motivos. Por exemplo, ao buscar verdades essenciais para que nosso entendimento seja claro, eu sei de pessoas que ali no Vale da Decisão, depois de ter recebido uma mensagem desconhecida, que ainda não conhecia, às vezes eram pessoas religiosas, já frequentavam determinadas igrejas, mas aí receberam uma compreensão adicional de determinado assunto, e é claro que bate no coração aquela dúvida tremenda, viveu de uma maneira durante tantos e tantos anos, uma vida inteira vivendo de uma determinada maneira, conforme a compreensão de algo da palavra de Deus, e aí de repente chega alguém e apresenta na Bíblia Sagrada e o castelo cai por terra, vem a decepção. Quantas dessas pessoas que eu conheci que então jejuaram e oraram buscando verdades essenciais, entendimento sobre verdades que não conheciam. Pode ser que você esteja aqui na sala 57, ouve aí eventualmente algo que você desconhecia, bate aquela dúvida no coração, às vezes a pressão dos pares, de familiares, mas aí você tem a oportunidade. Fala, olha, eu vou jejuar e orar especificamente para que essa verdade, o entendimento sobre essa verdade, seja claro na minha mente. E Deus com certeza vai se revelar para você. Então, aqui está um bom motivo do porquê e quando nós devemos orar. Quando buscamos verdades essenciais para que o nosso entendimento seja claro. Olha aqui um outro motivo apresentado por Ellen White. Ao pedir sabedoria celestial que Deus prometeu. Veja, você quer sabedoria? E eu já contei aqui que quando criança eu descobri que Deus estava disposto a me dar sabedoria. E eu pensei assim, nossa, é agora. Comecei a orar a Deus pedindo sabedoria. E Deus me mostrou que eu estava pedindo sabedoria só para tirar nota sem precisar estudar, né? Mas quando você busca a verdadeira sabedoria celestial, aquela que Deus prometeu, você está querendo sabedoria de maneira especial? Jejum e oração ao pedir sabedoria, aquela que Deus prometeu. Ellen White orienta assim: veja, ao buscar direcionamento divino, quando estivermos traçando planos importantes, vez ou outra nós precisamos traçar planos essenciais, mudar a rota por alguma razão, tá ali? São planos essenciais. É um bom momento para jejuar e orar também. E não para por aí. Ao dedicar nossos talentos para o serviço de Deus, você deve ter o talento, com certeza, todo mundo tem. Tem pessoas que cantam, está aparecendo aqui a imagem de uma pessoa cantando, pessoas que pregam, mas tem pessoas que têm dons e talentos que não aparecem, mas que são essenciais para o desenvolvimento do reino, para o avanço do reino de Deus. Ore e jejue para que esses talentos sejam dedicados totalmente ao serviço do Senhor. E não para por aí, a lista continua. Ao pedir ajuda divina em uma crise, aliás, o que não falta na vida, vez ou outra, são crises grandiosas, seja crise existencial, seja crise financeira, seja crise no relacionamento, né? Crise espiritual, não importa. Jejum e oração, pedindo a ajuda de Deus em momentos de crise. E você não deve se esquecer do texto que nós lemos na primeira parte desse tema, quando os discípulos chegaram para Jesus dizendo: puxa, por que nós não conseguimos isso aqui? Expulsar o demônio dessa pessoa? Nós que saímos por aí quando enviados
e operamos milagres, maravilhas, e aqui parecia tão fácil, por que que nós não conseguimos? E aí Jesus então diz: olha, tem castas de demônios que só com jejum e oração. É assim. Existem crises que só com jejum e oração. E nós não devemos nos esquecer disso. Está aqui, jejum e oração ao lutar contra a opressão demoníaca, sua ou de outros. Jejum e oração, castas de demônios que somente com jejum e oração. E a lista segue aqui, ó. Se você não é, se você não se encontra em um, você vai se encontrar em outro, porque a lista é grande. Em algum desses pontos aqui você vai se identificar. Ao pedir a Deus mais trabalhadores para a ceifa, nós sabemos que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Às vezes é lá na igreja, mesmo para o trabalho interno, numa comissão de nomeações, uma igreja às vezes enorme, com centenas e centenas de membros, de pessoas na lista de membros da igreja, e não aparece um para poder cuidar de um setor da igreja. Quem dirá quanto ao trabalho missionário? Então, jejum e oração ao pedir a Deus para que Ele possa enviar mais trabalhadores. E a lista continua. Em prol da união entre os membros da igreja. Quantas vezes, né? Igrejas estão em pé de guerra, atrapalhando o desenvolvimento da igreja e atrapalhando, inclusive, os poucos que têm disposição de trabalhar. Às vezes, é preciso parar para jejuar e orar, para poder avançar, em prol da união entre os membros da igreja. Jejum e oração ao buscar purificação do coração, renovação espiritual. Olha aí, quem não precisa disso? De purificação do coração, de renovação espiritual, todos nós precisamos. Então, deveria fazer parte da nossa rotina de disciplina espiritual, jejum e oração para o nosso crescimento. Vamos lá? Jejum e oração ao buscar vencer tentações espirituais que todos nós temos e enfrentamos com frequência, ao tentar desenvolver gosto por comida simples, o nosso paladar, né, é contaminado por temperos e aí não conseguimos muitas vezes gostar de alimentos que são essenciais à nossa saúde. Então, jejum e oração, buscando, Senhor, por favor, muda o meu gosto, né? Desenvolva o meu gosto por comida simples. E o Espírito Santo de Deus vai atuar ali, promovendo mudanças em todas as áreas da nossa vida. Jejum e oração para dominar uma doença. Quantas vezes nós não somos assolados por doenças terríveis? Ou pessoas do nosso rol de conhecidos, de amigos ou familiares. Talvez você tenha aí ou esteja vivendo uma experiência semelhante. Jejum e oração para dominar. E é claro que nós vamos, com jejum e oração também, compreender com mais clareza que Deus é soberano e que Ele tem o controle de todas as coisas. E que também Ele vê o fim desde o princípio. Então, Ele vai saber se deve estancar, se deve parar, se deve curar naquele momento, porque Ele sabe todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. Com jejum e oração, nós estaremos também afinados e harmonizados com os propósitos do céu e do nosso Senhor. Veja, o jejum prévio. O que é o jejum prévio? Jesus ele fez um jejum prévio ali no deserto, 40 dias antes de começar o seu ministério. É aquele jejum que vem antes de uma situação extremamente importante. Seja uma viagem, seja um empreendimento, seja uma decisão importante. Então, o jejum prévio, que vai clarear a mente, permitir que Deus dirija sobre alguma situação que virá depois.
Nós devemos fazer o jejum prévio antes de tomar grandes decisões ou mesmo antes de seguir adiante em nosso trabalho. Esse é o jejum prévio. Não é o jejum só no momento do desespero, né? Os discípulos, só para lembrar, eles não conseguiram expulsar o demônio naquela experiência relatada em Mateus capítulo 17. Por quê? Porque não estavam espiritualmente preparados. Será que nós estamos espiritualmente preparados para os desafios eh, que virão ou que se apresentam diante de nós? Jejum prévio. Às vezes, quando surge uma emergência, aí então nós corremos para fazer jejum e oração. Mas às vezes, para aquela situação, já é tarde demais para começar a jejuar. Por isso, em tempos de paz, é quando nós precisamos praticar e exercitar a disciplina espiritual, buscando a orientação divina. Então, quando chegar a tempestade, se ela chegar, se ela vier, nós já estaremos então preparados com jejum e oração. Se não separarmos tempo para jejuar em busca da bênção e força divinas, é provável que não estejamos preparados para lutar quando Deus mais precisar de nós no campo de batalha. Olha aí, separar tempo para jejuar em busca da bênção, da força divina, o exercício antes da batalha. Antes da batalha. Oração e jejum devem andar de mãos dadas. Não tem um sem o outro. Não tem um sem o outro. A oração é o meio pelo qual nos apegamos às coisas invisíveis de Deus, ao passo que o jejum significa soltar a mão e lançar fora as coisas visíveis das quais tendemos a depender. Não é soltar a mão de Deus, é soltar a mão daquelas coisas que nós estamos agarrados, com medo de perder, achando que não conseguimos viver sem aquilo. Então, a oração é o meio pelo qual nos apegamos às coisas invisíveis de Deus, ao passo que o jejum significa soltar e lançar fora as coisas visíveis das quais nós tendemos a depender. Às vezes, nos sentimos seguros com determinadas coisas, quando estaremos seguros única e exclusivamente nas mãos de Deus. O objetivo do verdadeiro jejum deve ser o cumprimento lá de Isaías 58. O jejum verdadeiro, aquele que solta as amarras, né? Está aqui, Isaías 58, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor, que é tão poderosa quanto a sua presença. O verdadeiro jejum não é um serviço meramente formal, não é formalidade. A Bíblia Sagrada descreve o jejum preferido de Deus, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados ou oprimidos, e despedaces todo o jugo, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Esse é o verdadeiro propósito do jejum. Livro desejado de todas as nações, traz um pensamento profundo. Aí se expõe o próprio espírito e caráter da obra de Cristo. Toda a sua vida foi um sacrifício pela salvação do mundo, quer jejuando no deserto da tentação, quer comendo com os publicanos no banquete de Mateus. Jesus estava dando a vida pela redenção dos perdidos. Não em ocasionais lamentações, ociosas lamentações, em simples humilhação do corpo e multidão de sacrifícios, está o verdadeiro espírito de devoção, mas revela-se na entrega do próprio eu em voluntário serviço para Deus e o homem. É aqui que se encontra o verdadeiro propósito. Uma dica especial desse livro que você está vendo aí, Jejum segundo Daniel, um modelo para seu crescimento espiritual. Diz assim: somente quando ouvirmos o chamado do Espírito Santo e permitirmos que ele nos conduza
a uma entrega mais profunda, nosso jejum será verdadeiramente eficaz. Somente quando ouvirmos o chamado do Espírito Santo e permitirmos que ele nos conduza a uma entrega profunda, aí sim nós teremos um resultado eficaz. Louve a Deus antes de receber a bênção. É isso. Nós precisamos aprender a louvar mesmo antes de receber a bênção. E não, é a nossa bênção, o nosso louvor não deve estar condicionado ao que virá depois, receber ou não receber, porque a bênção sempre virá. Nem sempre do jeito que nós queremos, mas virá. Diante de uma seca terrível que durava meses, comprometendo as árvores e todas as plantações, e que, apesar das intensas orações dos adultos, tudo parecia piorar, olha só o que aconteceu. Uma história real. Um garotinho adotivo de 8 anos, chamado Daniel, ele fez a seguinte oração em uma reunião de família. Lembre-se que a seca estava assolando aquele lugar e trazendo dificuldades com a água, com a alimentação. A oração desse garotinho numa reunião de família foi assim, ó: Obrigado, Deus, por toda a chuva que o Senhor está armazenando no céu para derramar sobre nós. Olha que maravilha! Esse garotinho de 8 anos, ele já estava, não estava chovendo, mas ele já estava agradecendo a chuva que estava armazenada, só esperando o momento para ser derramada. Que maravilha! Os familiares, eles acharam aquela oração engraçadinha a princípio, deram risada, mas eles concordaram e viram a profundidade daquela oração e eles começaram então a louvar a Deus pelo milagre que ainda não haviam visto, mas que já estava ali preparado nos celeiros celestiais. Obrigado, Senhor, pela chuva que já está armazenada no céu para ser derramada. Muito obrigado, Senhor, pela bênção que já está armazenada aí, ó, para cair no momento certo. Que maravilha! Que Deus seja louvado e que nós aprendamos a fazer orações assim. 2 dias depois da oração daquele garotinho, não só veio do nada uma tempestade enorme que despejou mais de 150 milímetros de chuva, mas ela também mudou de direção de maneira inexplicável. Ela se virou e molhou a fazenda daquele garotinho pela segunda vez. Bênçãos dobradas. Até os vizinhos ficaram fascinados e impressionados ao presenciar aquele milagre. Senhor, muito obrigado pela chuva que já está armazenada aí no céu. E no momento certo, a chuva torrencial caiu, passou, deu a volta e ainda molhou pela segunda vez a fazenda daquele garotinho, da família daquele garotinho. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós precisamos, meus queridos, bater nas janelas do céu com a audácia santa de quem não desiste nunca. Que nós humilhemos o nosso coração perante Deus com jejum e oração. Que nós lutemos até o dia raiar, ousando pedir mais. É assim que deve ser. Louvemos a Deus antes mesmo de receber a bênção que nós desejamos. Se nós permitirmos, nós receberemos mais. Isso é certo e seguro, muito além dos nossos pedidos. E nós vamos testemunhar uma chuva torrencial de bênçãos vindas dos altos céus. Se nós permitirmos, assim será. A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. E que não recebemos mais porque pedimos pouco. Assim é. Nós precisamos ter uma ousadia santa, Thaís Silva,
Temos que ter uma ousadia santa, Vânia Mesquita, jejuar previamente. Você está diante de alguma situação que pede um exercício extraordinário? Então faça isso. Jejum e oração. Está diante de uma decisão complicada? Está diante de uma decisão difícil? Jejum e oração. Maria Edinalva está diante de uma escolha importante que precisa ser feita? Jejum e oração. Está enfrentando um desafio gigantesco na família Leontino? Jejum e oração. Dificuldades de relacionamentos? Jejum e oração. Gil Andrade, Raquel Pinheiro. Jejum e oração. Faz parte do exercício da fé. É assim, irmão Francisco, que o Espírito Santo de Deus nos conscientize de nós, que nós precisamos sair do conforto, né? De confiar, de terceirizar. Não, que nós possamos viver na prática. Jejum e oração. Assim como o Rogério orou agorinha há pouco, dizendo assim: Senhor, nós estamos aqui não porque gostamos de acordar de madrugada. E é verdade. Então, quando estivermos ali jejuando, quem sabe, é, quem sabe vamos fazer essa oração também, Senhor. Nós estamos aqui não porque gostamos, né? E parece que tem uma coisa incrível, né? Parece que os alimentos mais saborosos são preparados no dia que a gente resolve jejuar. Já viu isso? A gente fala: Vou jejuar", aí alguém prepara bem aquele prato que a gente, puxa, justo hoje. É assim. Aí a gente vai dizer: Senhor, olha, eu estou aqui, não exatamente porque eu gosto de ficar sem comer, mas é porque eu preciso dessa disciplina espiritual. Eu não sei se eu li certo aqui, mas o Rogério pediu para eu iniciar aqui o meu vídeo. É isso mesmo, Rogério? Fala aí, É se eu sim, não entendi. estamos lhe vendo, não. Não estamos o quê? Não estou lhe Ah, não estão vendo. me vendo. É. Que maravilha. Ainda bem que estão me ouvindo, né? Maravilha. Então é isso, jejum e oração. Eu fiz o desafio na primeira parte desse tema, né? E quero reforçar o desafio hoje. Pode ser que você não tenha vivido ainda essa experiência de jejum e oração. Faz esse propósito no seu coração. Nós já temos o jejum de quarta-feira, dirigido aqui pelo Wellington, né? Não precisa começar um dia inteiro se não viveu ainda essa experiência. Combina com Deus, fala: Senhor, olha, eu vou fazer na parte da manhã da quarta-feira, senão eu vou escolher o próximo sábado agora para começar a viver essa experiência. Se já faz tempo que você viveu essa experiência, tá aí o desafio. Senhor, muito obrigado por ter me lembrado da importância do jejum. Então, no próximo sábado eu vou fazer isso. Quem sabe na próxima sexta-feira. Se está vivendo um momento de crise grandiosa, uma tempestade aí na vida, puxa, Senhor, vou fazer um jejum. Se tem alguma coisa vindo aí pela frente, grandiosa, Senhor, vou fazer um exercício aqui, um exercício prévio, um jejum prévio. Mas não passe desapercebido esse desafio para você, que você possa viver essa experiência. E quem sabe em algum momento compartilhar conosco aqui na sala 157 para incentivar outros também. Eu quero orar por você, mas eu quero perguntar: você está disposto a viver essa experiência? Levanta sua mãozinha aí dizendo: Senhor, muito obrigado por me lembrar da importância do jejum e da oração. Muito obrigado por me lembrar que tem certas castas de demônios que só com jejum e oração, e eu tinha me esquecido disso. Senhor, que seja feita a tua vontade sempre na minha vida. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos porque hoje, na sala 57, o Senhor nos lembrou da importância do jejum e da oração.
de como e quando é importante viver esse exercício, fazer esse exercício, viver essa experiência. O Senhor conhece profundamente os corações dos adoradores presentes aqui na sala 57 nesta manhã, seja no Zoom ou seja no YouTube. O Senhor conhece também os desafios grandiosos e gigantescos que estão diante de adoradores aqui da sala e daqueles que entrarão depois, que a mensagem de hoje possa tocar profundamente o coração e que nós possamos nos programar, que nós possamos pensar em algum momento em que viveremos essa experiência. Não um jejum simplesmente para não comer, mas um jejum que nos levará a sondar o nosso coração, a pensar naquilo que nós temos vivido, um jejum que nos leve à mudança de vida, permitindo que o Senhor transforme o nosso coração. Visita, por favor, Senhor, cada adorador nesta manhã e que cada um possa viver uma experiência íntima com o Senhor. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Que bênção, né? E hoje é quarta-feira, viu? Só para lembrar, hoje é dia de jejum e oração, aqui na sala 57. Que maravilha! Que Deus seja louvado por isso. Fiquei muito feliz de poder compartilhar, vou levantar aqui um pouquinho, fiquei muito feliz de poder compartilhar esse tema com vocês. Da próxima vez que o pastor Esmeraldo voltar aqui para pregar, nós vamos fazer uma pequena temporada. Vamos voltar aqui numa pequena temporada sobre a fé, temporada 2 da fé, tá bom? Então, se prepare aí. Você gostou da mensagem de hoje? Talvez você até não tenha gostado, né? Mas ela é importante. Então, sabe o que você faz? Dá o seu joinha aí, olha, você não pode deixar de dar o seu joinha. Eu vou entrar exatamente agora aqui, e eu gosto de fazer isso ao vivo, porque aí você pode fazer aí também, se você está, especialmente se você está no computador, como eu estou, eu venho aqui no celular, eu abri a sala 57. Eu já falei que eu recebo a sala 57 de bastante gente, o link, né? Mas eu não sei por quê, eu só entro pelo link que eu recebo do pastor Wagner. Não sei por quê, a gente tem umas manias, né? Eu recebo de vários, mas eu abro o link que eu recebo do pastor Wagner. E olha só, 1.200 pessoas já deram seu joinha, mais de 1.200 pessoas. Só de eu falar já chegou a 1.300 pessoas agora, mudou o quadrinho aqui, ó. E eu nem dei o meu joinha ainda, né? Porque eu estou esperando você abrir aí para dar o joinha. E agora eu vou dar o meu joinha. Tchum. Acabei de distribuir um folheto. Importante, né? Acabei de entregar um folheto aqui sobre a volta de Jesus. Cadê o joinha que aparece aqui, ó? Chegou aí o joinha. Ó o joinha aí, ó. Eita glória! É uma bênção. Em algum momento eu pensei que isso era desnecessário, sabia? Deixa eu dar um testemunho breve aqui. Importante é eu estar aqui, eu pensava. Para que ficar dando joinha, ativando sininho? Até que eu entendi que é um dos meus trabalhos missionários. É uma das minhas ações missionárias, sem sair de casa. Olha que coisa. Aí eu falei assim: ah, agora eu entendi por que que eu tenho que dar o joinha. E 1.500 pessoas já entenderam, porque já deram o joinha aqui, ó. Estava 1.300 quando eu abri, já chegou a 1.500. Quando eu dou o meu joinha ali, o YouTube entende que a mensagem é relevante. E sabe quem que vai começar a trabalhar pela Sala 57? O YouTube, e sem você pagar nada para ele. Olha, bora colocar o YouTube para poder trabalhar. Talvez o YouTube seja
o cumprimento ou parte do cumprimento daquele texto bíblico que diz: olha, as pedras falarão. Ó, tá vendo? Eu faço aqui e o YouTube faz por mim enquanto eu durmo. Olha que maravilha. Jesus voltará, tá mostrando ali, ó, junto com o joinha. Jesus voltará. E eu preciso alertar o mundo desta promessa maravilhosa. Maravilha. Olha só, falamos sobre jejum hoje, né? Eu pensando enquanto o pastor Esmeraldo pregava, falei assim: jejum, jejum, jejum. Quando você pensa em jejum, vem o que na sua cabeça? Vem a alegria de estar na presença de Cristo, mais intimamente, ou você pensa em comida? Se você pensar em jejum e pensar em comida, não jejue. Jejum está longe de ser comida, pastor. Jejum está longe de ser uma relação com comida. Longe, não tem nada a ver. A, 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 a gente deixa de comer porque a mente fica mais livre para você ter intimidade com Deus e ouvir melhor como Ele vai orientar você. Pensei em jejum, pensei em comida, não faça. Agora pensou em jejum, quero passar um tempo com meu Deus, ouvir a voz dele, ouvir as orientações do meu Deus. Para isso eu vou me abster de alimentos, para melhor compreender a voz. Quando você pensar em jejum e pensar em intimidade, então é hora de jejuar. E aí, pensando em intimidade, eu amo vídeos curtos. Eles têm, assim, um poder de comunicação extraordinário, né? Eu amo vídeos curtos. Encontrei um que vai orientar a gente nessa questão do jejum que o pastor falou tão bem aqui hoje de manhã. Olha só. Sumiu. Sumiu. Sumiu? Quem que é esse? O Dudu. Ah, o que você tá fazendo? Abaixo. Ai, tá dando um abraço em Jesus. É demais, né? Você entendeu o que aconteceu aqui? Ela tem uma Bíblia ilustrada, a mamãe dela conta histórias bíblicas para essa menininha, igual a mãe da Cacilda fazia com ela ali. A Cacilda foi ensinada logo cedo. E aí ela estava procurando Jesus na Bíblia dela e não estava achando, estava brava com o negócio, até que ela achou. Aí ela apontou e a mãe perguntou quem é. Jesus. Aí ela deitou em cima. Disse: está fazendo o quê? Eu estou abraçando Jesus. Uma criança, irmãos. Isso é um recado do Espírito Santo. Uma criança, ela não tem noção do que ela está fazendo. Essa criança não tem noção do que está fazendo. Deus usa as crianças para falar com a gente. Que religião é isso aí, ó. Religião não é um amontoado de doutrinas frias para eu debater e ter razão. A proclamação do evangelho não pode ir para esse lado. Religião é isso aí. E esse tipo de intimidade faz com que essas regras não sejam um amontoado triste para eu viver, não. As regras do reino são, eu as tenho como uma proteção para o meu coração por causa desse tipo de religião que Deus quer. Religião da intimidade. Religião de quem você sabe quem é Deus, porque Ele sabe quem é você primeiro, muito antes. Muito antes. Tremendo, né? Vamos ver de novo? Sumiu. Sumiu. Sumiu? Quem que é esse? O Dudu. Ah, o que você tá fazendo? Abaixo. Ai, tá dando um abraço em Jesus. Religião é isso, irmãos. Ela tem 1 ano e 6 meses. Ela tem 1 ano. É Deus mandando um recado para a gente. Religião é isso.
Extraordinário, né? Extraordinário. Extraordinário. Dá valor a tanta coisa que não tem, porque a nossa religião é um amontoado de regras. A gente aprendeu a obedecer e só. Bom dia, dona Cacilda. Tudo bem, amada? Bom dia, com alegria, sala 57, o pastor Wagner, querido. Todos Ó, são queridos. segunda não deu errado. Segunda deu certo. Tá Segunda era pra certo. gente testemunhar, né? Então, Deu certo, sabe por quê? Porque um monte de gente assistiu a cela que nunca assiste, pensando que foi a dar o testemunho. Depois ligaram para falar comigo. explicou que não foi um golpe, porque a sala ela se movimenta mesmo, viu? É. Cacilda, vamos Ai, na sua história, porque tem 3 momentos da sua história que nós vamos parar, e esse momento vai refletir demais nossa vida. Você nasceu em Ourinho, São Paulo, perdeu a mamãe aos 7 anos de idade. não, 7 meses. Desculpa, 7 meses de Isso, 7 meses. É. depois, após a morte, você passou a viver com uma avó materna. Ela já cuidava Paterno, ela já cuidava paterno. da paterna. Olha, Assim, já errei 2 vezes, eu testemunho. Já vi com a avó eu devia ter paterna. feito eu devia ter feito o script no papel, só Não, mandei os áudios, né. eu copio tudo. Ela já Hã. cuidava de outras netas e ela ficou meio sobrecarregada, né. E aí o seu pai Isso, pensou a avó materna, né, que é, daí o meu pai trouxe para a avó paterna. A Amália, isso, você foi morar com a Amália, com a vovó Amália, certo? isso. E o seu pai não se ausentou, mas ele Não. respeitava a criação que sua avó concedia. Então você disse que Uhum. foi criada com muito carinho por uma família simples e muito trabalhadora, cercada de afeto, cresceu sem a mãe, mas você disse que carregava uma dor que você não sabia nomear, era uma ferida emocional. Então quer dizer que, mesmo que seu pai tenha tido cuidado de deixar você com pessoas muito carinhosas, você foi criada pela Amália com muito carinho, mesmo assim você perdeu a mamãe aos 7 meses, você foi descobrindo com a caminhada que você sentia a ausência de alguma coisa. Como é que você se identificou com essa ferida emocional? Então, pastor, eu fiquei sabendo isso só depois, quando eu fui visitar, fui conhecer a minha avó. Houve esse vácuo e esse vazio durou 32 anos, certo? O meu pai, quando foi me visitar, eu e minha irmã, porque nós éramos em 2, foi me visitar na casa da avó materna, ela não tinha condições, assim, eles não é, tinha mais crianças para cuidar, e quando ele chegou falou para minha avó e para os meus tios, que eram 2 irmãos solteiros. Inclusive a minha tia Eliette, que eu chamava de Eliette, como se fosse irmã, o meu tio João praticamente como pai, porque ele era muito conselheiro, tá. E essa minha tia, Eliette, disse para o meu pai, ele chegou e disse: "As crianças, eu senti que precisavam de mais cuidado". Aí ela disse: "Zé, vai buscar as crianças, porque eu dou um jeito nós damos um jeito para cuidar". Então ficava meu tio, minha tia trabalhando e a avó cuidando, certo? E a ferida emocional, quando é que você começou, mesmo sabendo que você tinha sido cuidada com muito carinho, como é que você identificou a ferida emocional? A Isso, ausência da mamãe? Você isso. sentia? O que Na você sentia? escola Hum. na escola, pastor, tinha aqueles eu estudei numa escola particular, porque meus tios trabalhavam, meu tio trabalhava na fábrica Santa Rita, quilômetro 40, perto de Itapevi, e a minha tia trabalhava na escola, que era ali tudo perto.
E eu senti assim, você vai ter que dar um bilhetinho no Dia das Mães. Aí eu fazia aquela florzinha, aqueles trabalhos bonitinhos, entregava para minha avó, que eu chamava de mãe. Ela eu sempre chamava de mãe. E eu fui percebendo que eu chamava minha avó de mãe, o meu pai chamava minha avó de mãe, os meus tios, que eram os que criavam, né, chamava de mãe, e outros tios também, por ali, que a minha avó tinha vários filhos, chamava de mãe. E eu comecei a questionar, falei, por que será isso? E eles eram negros, eles eram bem escuros, e eu branca. Então eu notava aquilo, eu ficava bem assim, estranho, falei, por quê? E mais ou menos aos 7 anos, que é exatamente a idade da gente buscar a identidade, eu comecei a observar. A minha certidão de nascimento estava normal. Mãe, pai, avó, Amália e tal. Aí, o meu tio era muito caprichoso comigo, me fazia fazer caligrafias, tinha aqueles caderninhos e tal. Ele me deu aquela caneta que quem é da minha idade aqui lembra, né? Com aquela caneta, aquela pena que você molhava no tinteiro para escrever, tá? E eu apaguei a minha certidão de nascimento e escrevi. Ao invés eu falei, mas aqui eu não conheço essa mulher, Francisca, eu não sei, não é minha mãe. Aí eu apaguei e escrevi o nome da minha avó, Amália. Isso deu um trabalho, pastor, por quê? Enquanto na escola eu tinha todos os meus, o currículo lá, todo aquele histórico escolar, que o documento estava ali. Mas para casar foi um tendel. Por quê? A minha certidão eu tinha que apresentar no cartório, né? E aí eu falei para o meu marido, para o meu, né, noivo, eu falei, como que eu vou fazer? O meu negócio, a minha certidão está borrada, está estragada. Mas eu ainda não tinha, sabe, quando você ainda não. Aí ele Deixa eu só te falou: você perguntar uma tira coisa. uma, Deixa eu só te você tira perguntar. uma segunda via. Ah, Você fez essa alteração, você tinha 7 anos? é. Quando eu comecei a escrever, já com a canetinha, entendeu? Foi mais ou menos aí. Porque na idade que a gente está na escola, você vai aprendendo a ler e vai vendo, vai buscando, lógico, né? Entendeu? Foi isso. Por que que eu te perguntei isso? Sabe por quê, Cacilda? Hum. Por mais que você estivesse bem agasalhada pela Amália, que inclusive uma boa católica te levava à missa, você foi católica bem crismada, você ia para a missa Quem segurando me na. levava era a minha tia, que a minha avó já tinha idade, estava dodói já. A Você, minha tia que ia, que era mais você, disponível. você ia segurando na barra do vestido dela, É, né? e andando a Pequeni- pé, Pequenininha, quantos quilômetros? E a do quilômetro 40, onde era a igreja, era 4 quilômetros. No domingo, ela ia à feira, né? Ela ia à missa e depois ia à feira. E trazia as coisas, na volta pegava ônibus, não sei, mas tinha vezes que vinha com as coisas a pé, segurando na sacolinha, e a minha irmã também junto, e eu segurando na barra da saia dela. Então a gente percebe que você recebeu o carinho, a afetividade, a religiosidade, então você foi muito bem cuidada por eles. Você mesmo diz, Uhum. eu fui criada num lar feliz, de gente carinhosa. Mas olha aqui, preste atenção, que coisa interessante. Você olha para a sua certidão e não se identifica lá, porque o nome da sua mãe não era o da Amália, mas você não identificava aquela Francisca, você não a conhecia, você não sentia, Justamente. você não sentia pertencendo àquele nome, né? Então, Verdade. a mãe que você não conhecia, mesmo assim, fazia falta. Não, Entende isso? É uma relação gestacional, é uma relação umbilical, se eu puder dizer assim, né? Porque nós sim, somos ligados à mamãe pelo cordão umbilical. Esse tipo de coisa, ela não se rompe por absolutamente nada.
Nada, Então, verdade. qualquer pessoa que não conheça sua mãe ou não conheça o seu pai sentirá de alguma forma falta disso. Não tem como, não tem como. O que que eu quero aprender com isso aqui? Amigo, deixa eu falar para você aqui. Satanás está, Leila, tentando fazer com que a gente desconheça nossa paternidade. Desconheça Deus, Sidney, como nosso Criador. Então ele vai colocando coisas só para a gente desconectar de Deus e viver como se a gente não tivesse pai. Viver aleatoriamente. E aí ele tenta fazer com que as propostas dele pareçam boas, para que a gente realmente se desvincule de quem nos criou. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, não tem como. Você pode, ó, eu não acredito em ateu. Não acredito em ateu. Para ser ateu, ele tem que crer em alguma coisa. Então não acredito em ateu. Eu já vi muito ateu aí na hora que o bicho pega, ele coloca a mão na cabeça e me diz: "Meu Deus do céu", é interessante, né? Deus não existe, mas na hora do aperto, é ele que aparece. Então escute bem, você que está me ouvindo aqui, ó. Não tem como. Você foi criado por Deus. Você é obra da mão dele. E se você não o quiser, mesmo que você não o queira, você sentirá falta dele em algum momento. Assim como a gestação umbilical fez com que a Cida sentisse falta da mãe que ela nem sequer conhecia, mesmo que você despreze a Deus e diga que para você ele não sabe, não serve, escute, você vai cair num vazio, mas num vazio que só ele Preenche, pode ocupar o lugar. é verdade. Pega a ideia, ele criou você, não tem como desassociar isso. Certo, dona Isso Cássia? eu posso dizer um pouquinho? Pode falar. Isso porque a simplicidade deles, do meu tio, da minha tia não sabia ler, o meu tio era uma pessoa, apesar de não ter muitos cursos, mas ele era culto, lia, escrevia, uma pessoa bastante inteligente, tá? Eh, Eles receberam uma instrução para não contar para mim, porque foi uma situação desagradável, porque minha mãe não teve uma morte normal e que, eh, seria ideal quando eu questionasse, quando eu perguntasse o porquê e a hora certa. E chegou a hora certa. E eu não me revoltei, porque eu entendi, depois de todo o histórico, a importância do porquê não contaram. Eles preservaram você, né, porque a gente Justamente. não vai entrar nos detalhes, a mãezinha da Cacilda morreu de uma maneira muito desagradável, e a gente não vai entrar nos detalhes, e a família protegeu, a Cacilda diz, sabiamente protegeu você, e contou na hora certa, quando ela tinha um pouquinho de maturidade para entender isso. A Cacilda foi crescendo, como eu disse, numa educação católica, educada pela avó, pela tia, bem cuidada por essa família. E em 1980, ela já era casada e tinha filho, ela se converte. E é muito interessante o processo inicial da conversão da Cacilda. Você encontra uma revista Vida e Saúde embaixo do portão da sua casa. E essa a revista falava sobre alimentação natural, e você ficou impactada. Você encontrou uma vendedora de livros, e ela foi que era uma comportora, e ela foi começando a ensinar para você até da igreja da Reforma, e você diz: "Foi pela saúde que Deus começou a trabalhar em minha vida", e ali já comecei a mudar a minha alimentação. Então alguém colocou uma revista Vida e Saúde embaixo da sua porta. Minha tia morava em Itapevi com meu tio, a minha avó já havia falecido, o e eu ia
na sexta-feira, para satisfazer as duas famílias, eu sempre fui assim. Ia na sexta-feira, dormia na casa da minha tia, e, e já tinha o Rodney, o mais velho, ficava lá, e como eu morava em São José dos Campos, era praticamente uma viagem, e depois no sábado eu ia para a casa da minha sogra, dormia lá, no domingo voltava. E quando nós voltamos, tinha uma revista no portão, Vida e Saúde. E eu tinha recentemente feito uma cirurgia, antes do segundo filho nascer, problemas intestinais, né? E eu tive que fazer eu vou falar abertamente, que quem conhece, tive uma fissurectomia, e eu tive que fazer essa cirurgia, foi muito dolorida. Hoje eu entendo bem o porquê, qual foi a causa e etc., por causa das emoções, aqui nós temos no nosso intestino, aqui no começo, o nosso segundo cérebro, e a emoção provoca esse tipo de coisa, tá? Tudo bem. Quando eu li a revista e eu já tinha feito cirurgia, e o meu médico disse: você vai repetir isso cada 5 anos. E eu fiquei assustada, falei, como que eu vou estar operando toda hora? Uma cirurgia naquela época não existia laser, não existia nada, então era muito dolorido. E quando eu vi aquela revista e falando sobre alimentação, sobre o vegetarianismo, das frutas, das verduras, apesar de eu comer, mas eu não sabia a importância, aí eu dei mais importância ainda. E quando eu mudei para Mogi das Cruzes, que meu marido foi transferido para cá, uma senhora da Reforma bateu na minha porta, e acho que todo mundo aqui conhece esses livros da capa verde, do Alphonse Balbach, As Frutas da Medicina Doméstica e as Verduras da Medicina Doméstica. Para quê? Eu já tinha recebido a Vida e Saúde e complementou aquilo, só que não tinha receitas. Eu comecei. A cenoura tem tantas, 100 gramas de cenoura tem tanto de vitamina A, tem isso, a salsinha, 24 mil unidades internacionais em 100 gramas de vitamina A. E eu fui fazendo aquilo e eu consegui ter uma melhora muito grande. Meu marido também tinha problemas digestivos, e o meu filho nessa altura, quando eu mudei, o Albert já tinha nascido, né? E eu mudei totalmente a dieta deles. Então, eu fazia o pão integral e eu jogava na parede, ele batia na parede e caía no chão, puf, duro, porque eu não sabia fazer um pão macio. Que E a gente beleza! comia daquele jeito. Imagina, A gente imagina, imagina esse pão para comer, meu amigo. pastor. E foi assim, tudo por ensaio e erro, né? E, inclusive, pastor, bom, eu vou chegar lá depois. Ali, eu fui me aperfeiçoando sozinha e essa senhora era da Reforma, ela morreu com mais de 100 anos, porque é amiga dela e tudo, mas ela nunca me falou de Jesus, pastor. Ela ia lá, ensinava proteína de soja, como fazia. Até meu filho mais novo, ele tem apelido de Sojinha, porque a turma começou, quando eu me converti, fui para a igreja, chamavam ele de Sojinha, porque ele comia soja e a Ó, turma quando a soja, ignorava e falava, quando a soja não era transgênica, agora é. Até a é, soja a gente vai ter que evitar, né? é, Que coisa. Ô, é deixa, verdade. deixa eu falar uma coisa Então, aqui e importante. Deixa eu falar uma coisa tá, importante. Ela vai receber a revista impactada, ela começa a mudar tudo, ela devora o processo. E aí começa a obter saúde através da modificação da própria alimentação. Ela acha isso muito interessante. Essa mesma senhora vai entregar para você uma revista. Essa senhora que você está falando que é da Reforma, que morreu com 100 anos, ela entrega para você uma revista, tá lá. É ela quem entrega? não, não, Você recebe não. essa revista onde? Essa senhora da Reforma, ela só vinha lá, e depois ela sumiu. E aí eu comecei, porque eu sempre trabalhei fora, eu era muito dinâmica, e depois eu me propus meu marido falou, é melhor você cuidar das crianças, e eu fiquei presa dentro de casa, né? E aí comecei a costurar. Nunca tinha costurado na vida. Eu pegava, por exemplo, um abrigo, um em cima do outro, cortava e costurava. Comecei a vender
seda pura, que a minha sogra passava uns retalhos lá para eu vender. E bati na porta de uma senhora, que era a mãe de uma amiguinha que estudava na mesma classe. E ali essa senhora começou a me dar muita atenção, porque eram amigos, e ela me deu a revista, um livro primeiro, Orientação da Criança, né? Eu não era satisfeita com a educação, que eu não vou dizer qual, porque tem muita gente que aceita esse método pedagógico, né? Eu não quero fazer críticas aqui. Aí eu falei, eu não gosto disso, e ela me deu a revista, o livro. Aí eu comecei a devorar, lendo, e o meu marido, e a minha mente aberta, sabe? Mas que tinha saído um véu daquela coisa assim, nublada. Aí, quando nós pesquisamos ali, começamos a ver todo o processo, como você tem que cuidar da criança, etc, etc. E fui me aperfeiçoando e indo lá, e ela me aceitando. Né? Uma, um, é, Aí ela, já vou pular uma fase aí, porque não precisa falar, que isso já. Ela me deu a revista Atalaia, e eu falei, e essa revista não dá para mim. Tinha uma cruz e os 10 mandamentos. Eu falei, esse é negócio de crente, você sabe que católico, a gente é educado a não, na época minha, a gente não abria Bíblia, tinha o catecismo católico, né, que era público, e eu não falei, não quero saber. Aí eu dei para o meu marido estudou em colégio de freiras, então ele também era muito católico, e por acaso a gente se encontrou num ônibus, viu, pastor? Ele não fazia parte da minha comunidade, nada, quer dizer, foi uma coisa que não é coincidência, é coisa de Deus, eu creio que o Espírito Santo esteve comigo a vida toda, tá? Aí ele começou a pesquisar, vamos estudar, o que eu sempre gostamos de livros, e ele foi, né, vamos estudar a história universal. Então, ele foi lá pesquisando, aí Constantino, não sei o quê, tal, tal, tal. E já ficou meio engajado nesse processo. E só faltava uma coisinha. Aí, essa moça, aí a gente guardou no sábado, nós começamos a guardar o sábado, da meia-noite à meia-noite, a partir daquela revista, porque lá estava falando do 4º mandamento, tá? E eu cheguei e falei para ela, Maria Luísa, vou falar o nome dela, Maria Luísa Leon, famosa lá em Mogi, é, super famosa, né? Sim. Aí ela falou assim, olha, aqui é uma comunidade que, que faz isso, que eles guardam o sábado, mas não falou que era adventista, porque eu ia estrilar e eu ia fugir. O senhor está entendendo? Ela foi muito sábia. Aí deu o endereço, e o meu marido, sempre foi um executivo e tal, foi para o Rio de Janeiro fazer um trabalho, né? E no hotel, na rua do hotel, tinha uma placa, Associação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele falou, nossa, é aqui. Ele entrou. E um pastor, que era presidente, mas só que eu não me lembro o nome dele, falou, olha, eu vou ter uma reunião, eu vou para você, foi o pastor Paulo Moura que o atendeu. Diz que ficou 4 horas com ele. E dando um monte de livros. Aí eu ganhei o primeiro livro, A Saúde Vem da Cozinha, porque ali eu comecei a fazer comida gostosa, porque até então eu fazia tudo marreta, né? Só os pães, E o meu marido os ainda pães que falou, furavam o a que me parede. convenceu... Seus pães ainda furavam a o que parede. me convenceu ali... O que me convenceu ali, Cacilda, foi na hora que ele ajoelhou e fez uma oração comigo. E ali, praticamente, o Espírito Santo já tocou. Quando ele chegou, foi numa quarta-feira, e ali ele já deu. Hoje tem igreja, procure uma igreja, encontreumaigreja.com. Naquela época tinha que pegar um mapa, sei lá. Ele deu o endereço para o meu marido e coincidia exatamente com o endereço que a Maria Luísa deu. Aí ele foi numa quarta-feira, e o Sidney é engenheiro químico. Quando chegamos lá, um senhor químico, já de idade, pregando, e ele falou, não, eu quero frequentar essa igreja, porque esse senhor de idade, com a mente que ele tem, eu quero ficar, nós vamos ficar aqui. Ele foi sozinho, porque ele não queria levar a gente, ele ia pesquisar primeiro. E na saída, ele ganhou um
um grande conflito, que o comportor ia dar para quem pediu, ele falou assim, aí a pessoa que inclusive está fora da igreja, falou assim, livro é seu. Ali foi sem dormir, devoramos aquele livro. E foi ali que foi praticamente. Aí ele falou assim, no sábado nós vamos à igreja. Chegamos à igreja, pastor, ninguém deu estudo bíblico para nós. Chegamos na igreja, pastor, no sábado, eu tinha roupas chiques, né, para me apresentar, mas eu falei, bom, eu fui com vestido de seda, mas eu fui assim, dos sapatos simples. Eu falei, eu não conheço, eu vi aquele povo tudo chique, né? Aí depois eu fui à tarde, com uma roupa mais chique, com a bolsa, e aí alguém falou assim, olha, ela de bolsa czarina, não sei o quê. Eu falei, gente do céu, Deus me conduziu direitinho, pastor, porque eu não me abalei nem um pouco. Exatamente, no primeiro dia, estavam pedindo para a gente, se quem tinha carro para fazer trabalho missionário, em Sabaúna. O meu marido se prontificou, foi eu, o Rodney tinha 3 anos e o Albert de 1 ano e 7 meses, para Sabaúna, fomos. Ali, acho que tinha umas 60 pessoas, pastor. E foi diminuindo, foram diminuindo, ficou só eu, ele e meu marido. E a gente batia na porta das pessoas para dar estudo bíblico, fizemos o primeiro grupo lá, né? A senhora se batizou, e aí eles falavam assim, os crentes chegaram, eu ficava, meu Deus, eu ainda tinha aquele preconceito, né? E hoje hoje tem a igreja de Sabaúna, que praticamente foi fundada naquela época e tal. Então, a nossa conversão praticamente foi assim, pastor. E ainda mais, eu vegetariana pura, nem leite, nem ovos. Os reformistas, praticamente. E no primeiro sábado, não vou contar, fizeram um churrasco e Segura, se segura. esconderam. Sem, sem, Esconderam de nós, pastor. E sem eu fiquei assunto, numa salinha, mas Cacilda, tudo bem. sem assuntos novos, sem assuntos novos. A gente combinou sem assuntos novos. Tá bom, tá Algumas bom. coisas importantes aqui para você que está ouvindo esse testemunho, para a gente aprender, né? A história dela conta uma coisa e a gente conversa sobre essa história, sobre outros pontos e um prisma para ampliar nossa visão. Olha a importância de entregar literatura. Uma revista embaixo da porta, deixado teoricamente, despretensiosamente por alguém. Teoricamente. Claro que houve intenção de quem deixou aquela revista ali. Olha o impacto de uma revista. Por isso é tão importante a gente entregar nossos livros. A gente nem sabe o que está acontecendo lá na casa daquelas pessoas. Quantos abrem aqueles livros e agora estão sendo impactados por isso? E se não agora vão procurar uma igreja, quando a verdade presente estourar no alto clamor, eles vão lembrar desses livros todos que eles leram e serão chamados pela verdade que eles estão recebendo agora. A gente distribuiu milhões de grande conflito pelas cidades agora. Orem, veja a importância de entregar uma literatura. E a gente não pode perder esse hábito de ficar só enviando mensagenzinha de WhatsApp, isso tudo é importante, mas a gente não pode perder o hábito de entregar literatura. Segura que eu vou aplicar, segura aí. Estou vendo a mãozinha assim, você segura aí que daqui a pouco eu te chamo, tá bom? Outra coisa importante, a irmã da reforma, ela começa um bom trabalho, começa a falar sobre essa alimentação saudável, só que você vê que ela nunca falou de Jesus para Cacilda. Escute uma coisa aqui, ó. O vegetarianismo adventista do sétimo dia, segundo a sua origem, não tem primariamente nada a ver com saúde. Primariamente não. Olha o nome que é dado para o adventista vegetariano. Ou vegetariano ou que cuida bem da sua saúde, tá bom? Que cuida bem da sua saúde. Porque fazer a reforma de saúde é muito mais do que deixar de comer carne. Muito embora Ellen White fale muito sobre isso. É muito mais. Então, um adventista que tem a vida saudável, ele é chamado de médico missionário. Ó,
a obra médico-missionário, ou a obra médico-missionário. Olha aí, ó. É um médico que não fez faculdade, mas que cuida bem da sua saúde, porque aprendeu isso na Bíblia, que o corpo é o templo do Espírito Santo. Ele vive mais, tem menos doenças, tem melhor qualidade de vida. E isso deve levar para as pessoas um tipo de espanto, do tipo, por que que eles são assim? Então, a sua vida saudável vai levantar curiosidade na vida de outros. Esta será, para muitos, a porta de entrada do Evangelho. As pessoas perguntam assim: Para mim foi. por que que você é tão saudável? Aí você vai explicar. Começa pela alimentação, porque tem pessoas que, se você chegar queimando direto para a Bíblia, vai fugir, igual Cacilda teria fugido. Então você começa ali na alimentação, e ensina a fazer o pão para não fazer um pão que fura a parede. E, e ensina a fazer o pão, né, Cacilda? Ai, Para a gente não matar ninguém com as comidas ruins. ela não ensinou a fazer pão, ela só Pois me ensinou é, a fazer proteína de soja. pois é. Ai, Ensina a fazer o pão. Com isso, sabe o que que acontece? Você vai fazendo amizade com aquela pessoa, vai ganhando a confiança dela, ela vai aprendendo, recebendo os benefícios da boa alimentação, e aí o que que vai acontecer? Você vai ter conversão. respaldo e autoridade, afetividade para entrar com o evangelho e não vai perder aquela pessoa. Então, primariamente, a vida saudável, para nós adventistas do sétimo dia, tem a ver com evangelização. É uma É porta de verdade. entrada para salvar vidas. Você sabe qual é o problema que a gente tem, Cacilda? Um monte de vegetariano estéril. É que se separa, que não se junta, e Não, a não, gente não, vê não muito é, isso. não é só isso. Se separa, não se junta. Mas um monte de vegetariano saudável, que vive bem, mas nunca ganhou uma alma para Jesus Ah, verdade, através do né? seu estilo saudável de vida. Entendi. Para nós não significa nada essa saúde. Entende, É. querido? Deixa eu dizer para você, para nós não significa nada a sua saúde se ela não ganha alma para Jesus. Se você ensina a pessoa a fazer pão e não fala do pão da vida, como é que pode? Como é que você ensina a pessoa a fazer um pão integral, porque é saudável, e não fala do pão da vida, que é Jesus? Que sentido tem isso? Esse tipo de vida saudável, ela é regurgitada, ela é da vontade de vomitar em Deus. Então, a vida saudável na Igreja Adventista tem primariamente a obra da evangelização como base. A vida saudável é só o convite para você se inserir na vida dessa pessoa. Tá vendo como testemunhos são importantes para a gente aprender? E é sobre isso que eu te falei, Cacilda, que a gente reaplica o seu conteúdo. Eu Você, posso falar um pouquinho? vamos Posso lá, falar só uma coisinha? sim. Eu sempre fui a vários congressos da igreja, internacionais, sabe? Como é que fala? Conferências. E eu não sei se foi em 2000, 2005, acho que foi em 2000 que teve um congresso, uma conferência em Salt Lake City, e eu vi um livro que é The Ministry of Healing, quer dizer, o Ministério da Cura, que, traduzindo aqui, é a ciência do bom viver, que depois eu vi os 8 remédios naturais ali, fiquei encantada, peguei aquele livro sem muito saber o inglês, mas depois eu conferindo, a ciência do bom viver, desse congresso. A ciência do bom viver, pastor, é um livro fantástico, ensina tudo, não é só alimentação. Ali está
inserido a espiritualidade, o cuidado, os 8 remédios naturais, que fala sobre a respiração, descanso, tudo, tá? Então, eu fui assim, uma pessoa que fui muito estudiosa em cima disso, tá? E fui juntando todo esse material para a minha edificação, e edificação para eu poder transmitir o evangelho. E eu faço muito trabalho em cima disso para as pessoas. Que legal. Então, você vê que há uma progressão na conversão da Cacilda, em que Deus foi mexendo as peças, a revista, depois uma pessoa entra com a revista Atalaia, eles descobrem o sábado sozinhos, depois ele vai até a associação, começa a frequentar a igreja, já começa a ser missionário, tem a igreja fundada no início do trabalho deles, e hoje são adventistas sólidos na caminhada, e contribuem com o reino de Deus. 46 anos. 46 anos contribuindo com o reino de Deus. Olha que coisa. E você tem uma história, e eu sei que você tem uma história de conversão. Por que você não manda essa história para a gente recontar aqui, e pessoas serem abençoadas, como você está sendo abençoado pela vida da Cacilda? Cacilda, nós vamos dar um salto agora, já são 20 para as 8. Você entrou na sala Sim. 57 e você recebeu o link Você recebia o link, mas foi a Solange, a mãe da sua nora que faleceu, que ligou, ela mandava áudios de oração para você, e você ligou em algum momento para agradecer. E ela perguntou: "Você tem aberto os links que eu te mando?" E aí você, a partir desse momento, entrou da sala, nunca mais saiu e disse: "Nunca, nunca, nunca foi a mesma." Quem é a Solange? Ela que foi que te A Sol acordou para você entrar na a sala, Solange né? Berlim, que eu acho que ela está aí, porque naquele dia que o senhor me chamou, eu não deu tempo de avisá-la, e ela estava Solange meio Perlin, afastada. tá aqui. E ela falou: "Ora por mim que eu quero voltar", eu sempre falando com ela. Eu acho que ela está aí, a Solange. Tá Eu aqui, vi o Solange nominho dela. Berlink, É, tá aqui. Obrigado por ter convidado, viu, Solange? Que maravilha. Você está aqui nessa sala tem muito tempo. Está ali, sorrindo para a gente, vestida de vermelho. é. Obrigado, viu, dona Solange? Bom tê-la aqui sempre conosco. E E aí ela você, que me ensinou a fazer a lista de transmissão, que eu não sabia, agora precisa alguém me ensinar a fazer a comunidade, que eu também não sei. olha só que coisa interessante, deixa eu ressaltar isso aqui para a gente seguir para as mudanças na sua vida. Cacilda, a ideia dela ter mandado um áudio de oração e tornado o convite da sala mais pessoal foi determinante na maneira como a Cacilda vem para a sala. Às vezes enviar só o link ajuda, mas se você fizer um trabalho pessoal, mandar uma oração, ligar, perguntar, você vai trazer muito mais gente para esse movimento aqui. Eu queria que você, que faz parte da sala, fosse literalmente alguém interessado em trazer mais gente para cá, para aproveitar esse ambiente aquecido aqui, entende? Então, se você fizer esse trabalho mais pessoal, outras Cacildas virão e eu tenho certeza, serão muito abençoadas aqui. Ô, Cacilda, quando você diz que entra na sala e você começa a experimentar esse ambiente aqui, você diz que mudou a sua vida. E o que quer dizer isso? Mudou a sua vida? Então, pastor, enfim, quando eu comecei a me interessar e a Solange mandou o link, porque eu moro 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses aqui, porque meus filhos moram lá, meus netos, e eu pós-pandemia também, não é nem pós-pandemia, estávamos na pandemia, e eu me sentia muito sozinha lá, porque o trabalho missionário lá, eu vejo as irmãs que são de Londres, que eu vi um depoimento de uma senhorinha, as pessoas que estão fora do país, a gente tem muita dificuldade para transmitir o evangelho. Então e a sala veio para mim, veio de encontro no momento de solidão, lógico, né? Eu tenho a minha casa lá, eu não moro com os meus filhos, todo mundo tem as suas atividades, crianças na escola, mas essa sociabilidade que a gente tem aqui no Brasil é difícil para nós, é muito complicado. Eu frequento uma igreja muito antiga, de bastante idosos,
faço o possível, já falei da sala 57, eu passo o link para algumas pessoas, né? Mas é meio complicado. O Grande Conflito também eu já peguei lá, porque eu sou muito de distribuir literaturas, sabe? Já peguei o Grande Conflito em inglês. Então, isso veio, quando a Solange me passou esse áudio, eu falei, nossa, que coisa boa. Então, preencheu aquele vazio que eu estava sentindo lá. Só que eu gostei da ideia, que quando eu vim para o Brasil, aí eu piorou, né? Porque se eu pego um Uber, eu ponho a pessoa, já faço uma oração com a pessoa no Uber, 5 minutos de Uber que eu pego, né? E eu já ponho a pessoa na sala 50. Eu tenho um monte de pessoas de Uber que assiste a sala, não assiste assim, no Zoom, mas uma hora ou outra. Então, eu peguei mania de fazer isso, pastor, porque assim como fui beneficiada, muitas pessoas serão e são beneficiadas por isso. Pronto, 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 abençoadinha, iluminadazinha. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Por que eu transmito o link? Porque eu fui beneficiado com isso. Eu fui abençoado com a Sala 57, que eu aprendi aqui, mudou minha vida, minha percepção, me ajudou com meu marido, com a esposa, com o filho. Eu não entendi. Então, a Cacilda é tão agradecida por isso que ela não perde oportunidade. O Uber, ela nem conhece. Ela entrou lá, 5 minutos de papo, toma link nele. Eu preciso que vocês Isso disseram. isso está no exterior, viu, pastor? O Albert fala da mãe tem dom de línguas, porque eu fiz. Eu quero. E outra coisa que eu preciso agradecer publicamente, nós fomos fazer um passeio, porque eu viajo muito, aí eu fui para o Japão e eu perguntei para a moça, que é um casal muito querido nosso, né, que foi para lá e está 17 anos sem voltar para o Brasil, eu falei, o Albert queria ir para o Japão, íamos ficar 10 dias, eu falei, não, eu quero fazer um trabalho missionário, eu quero ir para Kakegawa. Aí o meu filho, mãe, mãe, eu quero fazer turismo. Falei, não. Aí ele fez a programação lá, fomos de trem-bala, e adivinha quem? Eu perguntei para a moça, tem alguém da sala 57 na sua igreja? Ela falou assim, tem, a Diana. Eu falei, nossa, a Diana, eu vejo ela na telinha. Pois a senhora acredita? A gente ia dormir na igreja, porque era uma noite só, porque meu marido ia pregar e ia fazer uma palestra à tarde. Ela nos hospedou na casa dela, pastor. Eu falei, a pessoa que não conhece, não é, a Cacilda da sala 57, eu fui hospedado, foi eu, meu marido e meu filho. E a moça que recebeu o link, mandou para a Diana, não estava mais frequentando a sala, sabe? Eu falei, não, você tem que voltar. Então você já é conhecida como a Cacilda da Sala 57. É, É isso. Você me falou um negócio sobre amor incondicional que eu achei tão legal que você me disse. Você disse assim, ó, pastor, amor incondicional não é concordar com tudo, nem se calar diante do erro. Rapaz, eu achei isso um negócio interessante. Porque muitos acham, Cacilda, sabe o quê? Que o amor incondicional, ele passa a ser passivo. A pessoa passa a ser passiva, ela não age, ela não fala, ela não corrige, ela não repreende. As pessoas acham que quem ama nunca é duro. Duro no sentido de ser objetivo. Ellen White diz assim, ó, Cristo nunca produzia o sofrimento no coração humano que não fosse necessário. Ou seja, obviamente, tem hora que o que a gente diz vai provocar um sofrimentozinho. O que a gente tem que aprender com essa questão de não se omitir perante o que é errado é a maneira de falar. E você sabia, Cacilda, que eu ainda tenho dificuldade. Sabe por quê? Eu tenho um negócio comigo, e a minha filha veio também. Se eu estou feliz, você vai saber. Meu rosto vai te dizer, eu não consigo esconder isso. Se eu estou tenso, você vai saber. Então, às vezes, quando eu quero falar alguma coisa séria, eu junto a sobrancelha assim, ó, e parece que eu estou bravo. E às vezes, respira às vezes, e conta até 10. às vezes o que eu tenho para falar que é certo fica mal compreendido porque eu
fecho a sobrancelha. E outro dia eu li um texto que Ellen White falou sobre a necessidade da conversão da fala, ou seja, a maneira de falar. Mas o amor não é fraco, o amor não é frágil. A Bíblia diz que o amor não se contenta com o que é injusto. Mas eu estou aprendendo que na hora de falar, tem que ter muito cuidado. E o amor tudo suporta. Eu posso contar isso para você, que Deus me dirigiu de uma forma tal. Eu trabalhava no Credit Card. Quando eu comecei a namorar, uma amiga, eu era chefe de departamento lá, ela era minha subordinada, ela viu que eu comecei a namorar, ela me escreveu num caderno aqueles cadernos de recordações, né, que tinha naquela época, o Coríntios 13, lá, acho que é 1 Coríntios 13, né? A supremacia do amor. Eu li aquilo, eu falei, mas de onde que ela tirou isso? Eu não sabia nem, pastor, que era da Bíblia, pastor. E aquilo eu tenho guardado assim, ó. E eu vi que maravilha. E depois, quando a gente começou a ler a Bíblia, eu descobri que aquela minha amiga, ela devia ser cristã, porque ela era assim muito correta com tudo, uma bênção, pastor. Podia ser até, não, adventista não era, porque a gente trabalhava no sábado, ia fazer hora extra no sábado. Só Aí você isso, aprendeu pastor. aqui na sala que eu te amo. Eu te amo, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Falando em eu te amo, manda aí um abraço pro seu maridão, que eu sei que ele tá aí ouvindo esse negócio. Ele está lá, ele deve estar aberto lá no escritorinho dele, no outro quarto. Dá um abraço, obrigado pela disponibilidade. Pouquinho conversei com ele aí quando a gente estava trocando ideia, pois eu quero conversar mais com ele. Um pouquinho mais. Uma outra coisa, Cacildo, que você falou nas mudanças que você passou, daqui a pouco a gente vai terminar aqui nos 6 grupos de estudos bíblicos que estão ativos, o Adriano, que foi influenciado por você, que hoje é Sala 57 o tempo inteiro, mas você diz assim, ó, eu conheci a verdade, mas eu não tinha experiência com a verdade. Você fala isso no seu testemunho. Eu experimentei essa verdade. Como é que essa modulação aconteceu depois que você entrou na sala? Conhecer a verdade, experimentar a verdade. Como é isso? Da Vocês- comunidade saudável, não? Onde É, que lá, está isso? lá embaixo, já no finalzinho do testemunho, fica tranquilo. Tá. Bom, conhecer a verdade, pastor, para mim, porque quando você faz o seu estudo bíblico, é uma bênção, né? Porque você descobre, e as pregações, tinha o irmão do Henrique Berg, Pedro Berg, que era da minha igreja, sai dela, povo meu. Aí aquilo, a gente fica esperto, não sai dela, povo meu. E eu falava assim, não, Deus me tirou daqui, que nem um guincho e jogou aqui, né? Agora, o importante, pastor, é a gente ser a gente mesmo, ter autenticidade, tá? E eu sempre, como pela minha profissão, a gente tem que ir na nossa essência. Tá? O importante, a nossa essência, ela é baseada na negação do eu. Eu sempre falo para as pessoas com quem eu me relaciono, ou no profissional, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ah, porque eu tenho um temperamento assim, 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 assado. Mas como que você tem o temperamento assim, assim, assado, se você se colocar com Cristo diante da sua situação? Cristo não faz uma coisa dessa. Cristo não fuma, Cristo não briga, Cristo, sabe? Então eu ponho esse verso e faço a pessoa decorar. Eu escrevo até num papelzinho. Agora eu só atendo online, mas eu escrevo até no papelzinho para a pessoa levar para casa. E ela decora. Você entendeu? Então, eu penso assim. Então, a nossa essência, ela é isenta do nosso próprio eu. A gente tem que negar o eu. Que legal. Inclusive, eu tenho um orientador que é da Espanha, ele tem um livro que chama Eu Essencial, e quando ele é meu supervisor, quando eu falei que eu escrevi o livro, deixa eu ler, eu queria outra pessoa para... Eu falei assim, por que não eu? Aí ele fez uma dedicatória,
e falou a importância, inclusive, ele resumiu meu livro e fez o prefácio, que eu viso os 8 remédios naturais e tal, você entendeu? Então, até os leigos que não são cristãos, a primeira coisa que eles falam, a gente tem que sair do eu, tem que renunciar o eu. Quando você renuncia o eu, o Espírito Santo atua. Isso é um fato, sabe por quê? Porque o cristianismo nos leva a rejeitar a nós mesmos. O cristianismo, se o seu cristianismo é verdadeiro, você tem que rejeitar a você mesmo nesse estado carnal. Uma outra pessoa espiritual tem que nascer. Para essa outra espiritual nascer, esse eu carnal tem que morrer. Então, o cristianismo é exatamente isso, é ter a noção de que eu rejeito a mim mesmo, para que Cristo tenha lugar em mim, senão não tem jeito. Você, Cacilda, é psicóloga, você escreveu um livro, como é que é o nome do seu livro? Meu livro é Holy Spotting, um olhar mais elevado para a cura emocional. Que inclusive, eu fiquei tão feliz com isso, que a Cacilda, além de escrever o livro, desenvolveu um método, porque ela é psicóloga e ela atende as pessoas aplicando este método, e o nome foi inspirado aqui na Sala 57, né, Cacilda? Fiquei feliz com isso. Eu estava escrevendo o livro lá nos Estados Unidos, sem bastante silêncio, sozinha, e nas madrugadas, eu sempre fui madrugadeira, sempre orei de madrugada, inclusive quando Deus me inspirou para fazer pães para vender, foi na madrugada. Então, e eu tenho o hábito de orar de madrugada, que eu aprendi isso, umas senhorinhas da igreja que me ensinaram. Então, eu ali com um livro escrito, praticamente pronto, eu falei, meu Deus, eu não tenho título, né? E calhava, e o senhor falando ali, eu falei, Holy é sagrado, espírito, e eu uso a técnica do brain spotting, é um ponto do cérebro. Aí eu falei, por quê não usar o Holy spotting, que é um ponto sagrado, que é o ponto mais elevado para a cura emocional? Aliás, eu mandei um livro para o senhor. Logo que eu escrevi o livro, agora eu não sei se o senhor recebeu. Se o senhor estava em fase de transição, de mudança, não sei. Mande um livro físico, acho que não chegou, não. Físico, eu mandei por correio e o senhor estava em fase de mudança. Acho que foi quando o senhor mudou. E eu achei, falei, acho que ele não recebeu, porque Deve nunca ter falou. chegado no outro endereço meu, então. Então, pastor, é isso. E o Holy Spotting está registrado, os profissionais psicólogos me procuram muito, porque a gente tem uma barreira, não é, com a religião, e nós não podemos falar de Deus na terapia, mas com esse livro os profissionais podem falar sem medo. Porque se o paciente traz Deus para a terapia, por que eu vou me isentar de mostrar quem sou eu? Até falei para o Mário, falei para o meu orientador, eu falei, olha, eu já estou com 70 e poucos anos, eu estava com 71, hoje eu estou com 73, eu falei, eu já estou com 71 anos mesmo, eu não tenho nada a perder. Se me tirarem a credencial, o importante eu já deixei. Mas, graças a Deus, não me tiraram, não. E eu ainda estou com a minha Tá credencial. firme aí. Eu fico impressionado, assim, com a quantidade de gente tão diversificada, né? Segunda-feira, Cacilda, eu terminei a sala conversando com uma senhorinha que mora na Inglaterra. Eu Em vou, Londres, que lindo, eu assisti, muito lindo. eu vou procurar o testemunho. Ela vai dar o testemunho aqui. Eu acho tão legal a sala, Cacilda, porque você vê a singeleza daquela senhora, né? A capacidade dela ser simples e ao mesmo tempo profunda, né? Você vê que o que ela estava dizendo vinha lá do coração dela. É tão bonita essa simplicidade. Ao mesmo tempo, a gente vê em você simplicidade, o cristianismo que transformou a sua vida, com uma capacitação acadêmica, escreve livro, desenvolve estruturas para atender pessoas como psicólogo. Então, a sala tem esse colorido de gente, de todas as camadas e possibilidades. Então, a gente simples se identifica com isso, gente acadêmica se identifica com esse ambiente. É muito legal isso, né?
Até nisso Deus foi carinhoso em permitir que aqui Amém. todos, tanto é, Cacilda, que aqui vem doutores e gente com titulação a mais variada, mas a gente nunca coloca esse título antes. Eu sempre vou te chamar de Cacilda. Nossa. Thalita, Sim, nem quero. a Thalita é Eu sei. doutora e a gente chama a Thalita de Irmã Thalita. Verinha tem Eu 2 admiro muito, eu doutorados. assisto muito. Verinha tem 2 doutorados. A gente chama a Verinha de Irmã Verinha. Não desmerecendo o academicismo, mas a gente procura os emblemas do Espírito Santo. É Isso, é isso que bom, a gente pastor, é isso mesmo. É isso que a gente se É. importa. Mas é muito legal ter gente assim, dos mais variados segmentos e possibilidades dentro da sala. Isso enriquece a sala, né? Dá credibilidade para esse movimento. E eu agradeço pela sua presença. Você me disse que a sala te disse que ela impulsiona para a missão. Como é que é esse negócio de você ter vários grupos de estudos bíblicos ativos e o Adriano Rodrigues, que é aqui da sala também, que contribui com trabalhos missionários que vocês fazem? Isso, pastor, isso já é dom meu, eu gosto, meu marido também, o Sidney, a gente, à distância, nos Estados Unidos, a gente tem um grupo de estudos, e como diretora da ASA também, é outro instrumento que eu uso muito, que a gente arrecada muitos alimentos, teve um casal que também se batizou, tem 30 anos, estudaram, o casal tem de idade 30 anos, né? Eles, inclusive, é parente do Adriano também, eles se batizaram e tomaram a decisão pela influência da sala, porque receberam os estudos Eita, e glória a Deus! eles começaram a ajudar arrecadando alimentos nos supermercados lá, porque eu tenho uma rede de supermercados que quando eu fui presidente do Rotary, a gente acoplou para a igreja, né? Eu E vou esse mostrando casal... eu vou mostrando umas fotinhas, você pode continuar narrando, pode ir falando, tá? Eu quero que eles, Tá. enquanto você fala, vejam alguns movimentos aí missionários. Isso. Então, e esse trabalho, só de você ficar fazendo esse contato com o público, as pessoas, você vê, esse casal, eu falo que essa moça foi convertida também pela ASA, essa moça, né, aquela lá, convertida pelo nosso grupo de estudos também Essa, né? pela ASA. Essa. É, Esse aqui, esse essa aqui é é o a mesma, Adriano. essa é a mesma, é a É. mesma. Esse é o Adriano. Não, esse Não? aqui não, esse aqui é um trabalho que a gente fez de servir o café da manhã para Esse um que tá com o local que cestinho aí tem... na mão, quem é? É o meu marido. Aí, garotão, esse é o chefe da casa. Essa moça se converteu. Aqui, você É. com a camiseta da Aí sala. foi a feira de saúde que nós Aham. fizemos, a primeira vez que eu tive coragem eu comprei um monte de camiseta, doei, uns pagaram, outros não pagaram, aquele lá é o nosso pastor Yuri, aqui o meu marido, que ele também ajuda nos aventureiros, o Adriano é esse de Esse aqui, paletó. né? Ô, o Adriano tem que Isso. trazer o testemunho dele aqui. Vamos pegar esse mocinho É, aí. ele já mandou para mim, eu mandei para o senhor, eu nem Olha aí. abri. Aqui é a esposa do Adriano, essa aqui é a equipe que me ajuda sempre, né? São da ASA também, porque eu sou diretora de saúde da ASA. Olha aí quanto alimento, olha que lindo. Isso aqui é o trabalho que a gente faz, é maravilhoso. Essas duas irmãzinhas aqui é que fazem toda a contabilidade, a contagem. Isso foi a Feira da Saúde. Essa é uma dentista, filha da moça que me ajuda há 20 anos, irmão Ó, Leôncio, o Leôncio Adriano. é o irmão que fez a nossa vinheta. Eu sei, ele está sempre acompanhando a gente, está sempre Sei. assistindo. Que legal, olha aí. Isso aí, a Campanha de equipe. saúde, massageando E o povo na feira de saúde, camiseta da essas duas, sala. essa do lado esquerdo, Aham, ai meu Deus, a mais altinha, ela aqui. não é adventista, mas ela assiste a sala 57, ela é fisioterapeuta. Oh, Essa aqui do que- lado de cá é adventista, há muitos anos, inclusive, meu marido fez uma semana de oração de evangelismo lá, não, da Semana Santa, até elas deram uma caneca da sala 57 para nós. Olha aí, ó.
Por que que eu estou mostrando isso aqui, irmãos? Porque quem vem para a sala e está cheio do Espírito Santo, está Essa trabalhando. menina, volta um pouquinho, pastor. Essa menina, Essa. essa criança aqui, nós estamos num grupo de estudos que a família inteira, ele é engenheiro, a senhora, e ela é da Igreja Batista. Ele nunca quis aprender a Bíblia, nunca abriu a Bíblia. E ele aceitou a gente dar estudo. E essa menina foi inspirada, que ela foi convidada para o grupo naquele dia e começou a falar um monte de coisa. Eu entrei em terapia com a menina. Todo mundo chorou. E essa menina agora está frequentando o clube e foi através desse contato, nesse dia, que uma colega convidou, colega da casa ali, e uma graça de menina, uma graça. E contando a história de vida dela, de sofrida, e isso e aquilo, e todo mundo se emocionou naquele momento. Foi no grupo de estudos. Para a gente terminar, o que que a Sala 57 representa para você, filha? Olha, eu digo que a Sala 57, para mim, é uma pós-graduação em estilo de vida, em espiritualidade, tá? Em sociabilidade, amabilidade e todo esse convívio ensina o Espírito Santo, que nós precisamos estar 100% imbuídos no Espírito Santo. Que através do Espírito Santo a gente vai ter amor, a gente está com Jesus, a gente está tratando bem o outro e sai para a rua para fazer o trabalho. Falei tudo, não falei? Bom demais da conta, viu como deu certinho o testemunho? É isso aí. É, Que coisa boa. Eu amo você, Cacilda. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, seu marido, sua família, sua história na sala. Obrigado por cooperar com esse movimento e ser uma bênção na nossa vida. eu que agradeço, pastor. Eu fiquei hesitando, sabe, de estar mandando, sabe? Eu falava, não devo, devo, eu já mandei e apaguei várias vezes, mas aí me tocou e falei, eu vou mandar. Então, chegou a hora. Eu agradeço a oportunidade. E eu amo Doutor, todo mundo da sala, preciso de todo mundo para ser feliz. Vocês são parte visível de Deus, eu creio mais em Deus do que vocês existem. tenha um dia E o Rogério, adoro o Rogério com esse sotaque. A minha avó era de Pernambuco, coisa boa, viu? Não é? Ele também ele gosta do sotaque dele. Ele diz que é um dialeto que esse povo de lá fala e é mesmo, é lindo demais. É Ei, muito muito bom. obrigado. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, abençoa a Cacilda, seu esposo, filhos, seu ministério enquanto psicóloga, seu ministério primariamente cristã, levando o evangelho, pessoas ao batismo, entendendo quem é Jesus Cristo. Batize a nós também com teu Espírito e nos guia hoje, Espírito Santo. A gente tem um planejamento, todo mundo aqui tem atividades a serem realizadas, mas permita que nós realizemos apenas aquelas que vão glorificar o nome do Senhor, que seja vontade dele. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Brigadíssimo, dá um Muito abraço no obrigada. seu marido, tenha um dia excelente na presença de Deus. Eu que agradeço, pastor. É bom demais, irmãos. Dá trabalho fazer essa sala vir pro ar todo dia, mas, irmão Sidney, é bom demais, irmão Sidney. É bom ver o senhor grudadinho aí, ó. O irmão Sidney não piscou, irmão. Ele tá aqui, eu tô prestando atenção nele lá. Ele tá bem quietinho, prestando atenção, né, irmão Sidney? Uma bênção. Obrigado, viu, amado, por estar aí sempre. Mas prestando atenção em tudo é muito bom isso, hein? Muito bom. É realmente uma sala de aula. Bom, vou chamar a Leila para cá. Leila, 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 Leila. Cadê Leila? Tá ali. Ô, Leila, Oi, meu tu, pastor. tu viu, mulher, que beleza a sala de hoje? Bênção pura sem mistura. Vamos lembrar de um negocinho aqui. Hoje eu quero ver aquele negócio de novo, Leila. Eu vou mandar porque eu sei que o pessoal vai pedir, mas eu achei bom demais. Falou demais ao meu coração.
E eu quero terminar pro Bom Dia com Alegria lembrando disso aqui. Sumiu. Sumiu. Sumiu? Quem que é esse? O Dudu. Ah, o que você tá fazendo? Abaixo. Ai, tá dando um abraço em Jesus. É muito gostoso isso. É muito bom. Isso é lindinho demais, menino. Religião é isso, irmãos. Religião não é amontoado de regras para a gente obedecer. Religião é alguém com quem a gente se relaciona intimamente. E aí essas regras fazem sentido. Verdade. Beleza. Essa criança aí é a essência do amor, né? É a essência do amor. Aí, É um síntese. recado, é um recado de Deus, essa menininha. Um recado de Deus. A gente, Verdade. né, é tão frio nessas regras que a gente tem. Mas beleza, hein, Leilinha? Foi bom. Ô, Rogério, ela já é anfitriã? Como é que é o negócio? O Não? senhor está com poder. É para o Sou eu, senhor. sou eu que estou com poder? Então é agora que você recebeu os poderes da sala. Vamos pro Bom Dia com Alegria? Deixa eu ver se o pessoal está animado hoje para a gente voltar amanhã. Deixa eu ver. Acho que eu ouvi. Eu acho que eu vi. Bom dia com Com alegria! alegria. Bom dia, pastor Bom dia com Wagner! alegria. Bom dia, Bom dia. Leilinha! Wagner, tô com de olho aí no alegria. sul. Bom dia, bom dia com alegria, Bom tia. dia! Bom dia, Dora, te Sidney. amo, Dora! Bom dia, Cacilda, foi lindo. Ai, que linda. Bom dia. Dora! Dora de maridão hoje, hein? Oi, aí, Maria. Bom dia. Linda! Lindona. Boni, bom dia, bom dia, bom dia! Linda. Obrigada, Cacilda. Foi muito lindo o seu testemunho. Obrigada. Então vou, Margarete! Thaís, lindona. Pra quem inventou, vou. Ai, Onde o cabelo é onde? onde é? ênfase de onde? Obrigada aí pelo apoio. Ai, que legal. Bom dia, Bom Cacilda. dia com alegria. Amo vocês. Ah. Beijo. Testemunho, minha querida. Deus te Cacilda. abençoe.